Após usar o seu traje de batalha algumas vezes e começar uma intensa batalha contra Queen, Sanji finalmente desperta o seu fator de linhagem. A mutação genética que havia sido feita em seu corpo e que era para ter aparecido ainda quando ele era uma criança, acabou de desabrochar, o tornando mais forte, mais rápido e muito mais resistente. Galera, o episódio 1053 de One Piece saiu e dessa vez eu não tenho do que reclamar. Afinal de contas, a Toei conseguiu adaptar o capítulo 1028 todo sem tirar e sem colocar nada. E como normalmente a gente sabe que a Toei não adapta um capítulo todo em um episódio, a gente só tem o que comemorar. Agora, eu acredito que isso só aconteceu porque ficaremos sem o episódio 1054 durante 2 semanas. Ou seja, nas 2 próximas semanas seguidas, o episódio 1054 de One Piece será adiado porque vai haver uma maratona de Tóquio e Nagoya. Eu até falei em um outro vídeo aqui do canal que isso ia acontecer, já tem umas 3, 4 semanas que eu mencionei isso. Tá aí no card caso vocês queiram dar uma conferida, porém eu vou deixar aí na tela final também para vocês conferirem, para não precisar sair do vídeo aqui agora, beleza? Mas, voltando pro episódio, eu posso resumir em 3 coisas ali que foi basicamente o que aconteceu. É o momento de Yamato com Momonosuke, é a aparição da Cip Zero e também a batalha de Sanji contra Queen. Começando por Yamato e Momonosuke, é mostrado aquele momento que Yamato está conversando com Momonosuke, no qual ela meio que tinha abandonado Momonosuke, entre aspas, para que Momonosuke criasse as nuvens de chamas para evitar a queda de Onigashima. E essa cena para mim foi incrível pelo fato de ocorrer uma explosão ali, algo que foi mais ou menos Yamato pensando como seria caso Onigashima caísse e houvesse a explosão das bombas que estão dentro do castelo de Onigashima. Eu achei essa cena muito linda, eu imaginei o impacto da bomba realmente. Eu não lembro de ver essa cena no mangá, tem só um quadro estático ali, no qual mostra como seria se a queda de Onigashima acontecesse, como ficaria mais ou menos a devastação de Wano. Então a Toei trouxe um pouquinho mais da animação, acrescentou algo a mais, que eu achei que ficou bastante legal nessa cena. A gente pode ver também que Yamato volta para o castelo de Onigashima, enquanto ela está voltando, ela entra em sua forma híbrida e depois ela volta para sua forma animal. Eu achei que isso aí ficou bem legal, a transformação dela também, ficou bem interessante. Deu para ver os piratas de lá olhando ali, caramba, um lobo ali, um cachorro, sei lá mais ou menos, algo parecido assim. Então eu achei que ficou bastante legal nessa cena. Agora, indo para a questão da Cip Zero, podemos ver que o líder da Cip Zero, que até então no mangá parecia muito como se ele estivesse falando de uma forma imponente, como se ele fosse o líder, ele recebendo ordens de outra pessoa. E tipo, eu achei isso muito estranho, porque quem era a outra pessoa era Rob Lute, e Rob Lute estava falando num tom assim como se ele fosse o chefe, só que até então eu achava que o líder da Cip Zero era esse cara que está em Wano, esse agente mascarado que está em Wano. Isso aí me deixou um pouco confuso na questão da animação. Tanto que eu achava que o líder da Cip Zero era mais forte que Rob Lute. Mas, como Rob Lute também recebeu ordens de uma outra pessoa superior a ele, e ele só está repassando as ordens, então talvez dê para relevar isso aí e entender por que Rob Lute estivesse falando num tom ali mais de imponência, como se ele estivesse dando ordens mesmo. Afinal de contas, ele de fato estava dando uma ordem. E as ordens são, a partir do momento, se caso Kaido venha a ser derrotado, é para o governo mundial tomar o país de Wano, nem que seja à força, e colocar o Wano agora sob a tutela do governo mundial. Além disso, eles também receberam a missão de capturar Nico Robin. Porém, a captura dela tem que ser com ela viva e não morta. Indo agora para a cena que para mim foi a mais impactante, foi a batalha de Sanji contra a Queen. E caramba,
Pra mim, teve umas cenas ali bem legais. Eu não vou dizer que foi um episódio excelente, mas tem umas cenas ali bastante legais. Por exemplo, a cena em que Sanji dá um chute ali, uma bicuda em Queen, no qual acontece uma explosão ali magnífica. Eu achei que ficou bastante interessante ver Queen voando pra casa da banana ali, se esbagaçando entre tudo. Por mais que o chute não tenha causado tanto efeito em Queen, ainda assim a questão ali na imagem, na parte gráfica ali, eu achei que na animação ficou bastante interessante. Então, eu não tenho muito do que reclamar. Ver Queen atacando o Sanji foi muito engraçado. Eu já sabia o que ia acontecer no mangá, porque eu já tinha lido, mas mesmo assim, quando aconteceu no anime, eu acabei achando muito engraçado ver Queen de uma forma totalmente diferente, mostrando como era que os brachiosauros caçavam antigamente, e logo em seguida o próprio Queen dando vacilo e falando para o seu corpo para atacar ele, sem querer, né? Ele não queria que o seu corpo, que era robotizado, no qual ele disse que ele separou algumas partes mecânicas na parte do seu corpo que fica parado, enquanto ele meio que se transforma em uma enguia, uma cobra ou algo do tipo, no qual ele quebra todos os ossos de Sanji. E aí, como ele fez essa modificação no seu corpo, o seu corpo não se tornou inútil. Então, ele pôde meio que se atacar sem querer. Era melhor que o corpo continuasse inútil se fosse para ele fazer isso, né não? Mas o importante é que depois que ele quebra os ossos de Sanji, ele meio que fica ali tentando se reconstruir, né? Ele começa a reconstruir seu corpo. Mas antes disso, Chopper percebe e fala que queria dar a injeção milagrosa dos Minks para ele. Tanto ele quanto o Dr. Miyagi e a enfermeira Trista. Porém, acaba não sendo necessário pelo fato do fator de linhagem de Sanji começar a fazer efeito. Ou seja, as suas células que tinham sido modificadas quando ele era criança ali, quando ele era um bebezinho que estava na barriga da sua mãe, quando ele era um feto, na verdade, começou a surgir agora, começou a fazer efeito agora. Parece que isso veio a acontecer porque ele tinha usado o traje da Germa 66, aquele traje que deixava ele invisível. Então, esse episódio acabou sendo bastante interessante. É mostrado também para mim outra cena muito impactante, que é Queen dando a espadada em Sanji, no qual acerta no seu rosto, ali na sua bochecha, e a espada se quebra e amassa a bochecha de Sanji. Porém, não acontece nada. A resistência de Sanji e a durabilidade dele está extremamente apelona. Caramba, eu acredito que agora dá para ele derrotar Queen com mais facilidade. Teve muita gente que depois que lançou isso aí no mangá e foi mostrando outras cenas de Sanji, começaram a comparar ele com Zoro, dizendo que ele ficou até mais forte do que Zoro. Então eu já vou deixar minha pergunta aqui antes do vídeo acabar. Já manda braba aí. Pra você, quem é mais forte atualmente, Zoro ou Sanji? E para finalizar o vídeo eu queria trazer uma observação. Na parte que Queen quebra todos os ossos de Sanji e que depois Sanji começa a se recuperar, ficou algo meio diferente do mangá, pelo menos eu não lembro de nada disso, porque Sanji começa a bater em seu próprio corpo, fazendo com que os ossos dele que estão quebrados comecem a voltar para o lugar. Por exemplo, o braço dele está quebrado, ele dá umas porradinhas com a outra mão no braço, o braço volta para o lugar. A coluna, sei lá, as costelas estão quebradas, ele começa a bater na costela e aí a costela volta para o lugar. Então, eu achei isso aí que ficou diferente do mangá. Eu achei que seria uma regeneração normal, sem que precisasse de nenhum tipo de esforço dele. Simplesmente os ossos voltariam para o lugar normalmente. Mas o episódio acabou mais ou menos aí na parte que Queen dá uma espadada em Sanji e a espada dele se quebra e apenas a bochecha de Sanji fica um pouco amassada. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu trarei a análise da prévia aqui no canal. E como vocês já sabem, infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.